São poucos os brasileiros que lutam pela intervenção cívico-militar como uma salvação contra o comunismo e contra o globalismo. Você deve ter visto que nós, intervencionistas, somos ridicularizados em todas as mídias, desde outros youtubers, no Facebook, pela grande mídia, pela pequena mídia, enfim. Os intervencionistas são ridicularizados de todas as formas. Fomos expulsos de movimentos de rua, das quais até a polícia chamaram, para que fôssemos retirados de tal movimento. Somos considerados bandidos. Os intervencionistas são considerados extremistas, golpistas, para não dizer coisa pior. Essa é a história dos intervencionistas do Brasil. Alguns lutam pela intervenção cívico-militar há décadas. Há décadas. São pessoas ridicularizadas, humilhadas pela sociedade de forma geral. Você se lembra do general Heleno? General Heleno, que enfrentou o governo Lula em sua política indígena e disse que isso atrapalhava a defesa das fronteiras do Brasil? Lula não gostou. Enfrentou o general Heleno. Em resposta a isso, veja como as Forças Armadas reagiu quando o atual presidente, naquela época que tinha uma credibilidade, entre aspas, pela sociedade gigantesca. Naquela época, falar mal do Lula não era fácil igual hoje, não. Mas veja como as Forças Armadas reagiu. No Rio de Janeiro, o clube militar divulgou nota em apoio ao general. O presidente do clube considera estranho que o presidente Lula também não cobre explicações quando ministros de seu partido contestam a política econômica do governo. Também no Rio, o presidente do Clube da Aeronáutica, tenente brigadeiro Ivan Frota, afirmou em nota que o país conhecerá o maior movimento de solidariedade militar caso as repreensões continuem. Augusto Heleno comanda 25 mil homens em 6 estados da Amazônia. Parte das tropas responde pela defesa interna, que envolve movimentos sociais, proteção do patrimônio e reservas indígenas. Primeiro eu mostrei para vocês como que nós, o cidadão comum, que é intervencionista, que acredita na intervenção cívico-militar, é tratado pela própria sociedade. Além da mídia, que envolve youtubers, facebookers e outras coisas, blogueiros e etc e tal. Depois eu mostrei para vocês o como existem desinformantes que falam para vocês que as Forças Armadas são comunistas. Maçãs podres sempre houve. E é claro que dentro de todas as instituições há maçãs podres. Comunistas, traidores, corruptos, sempre vai existir. Mas dizer que uma instituição, na sua totalidade, é corrupta ou comunista, é um ato de desinteligência, se não for um ato de desinformação. Eu mostrei para vocês aqui como as Forças Armadas se uniram quando o governo, naquela atual situação, se juntou contra um general. E qual que é a situação balística? Qual é a situação bélica das Forças Armadas? O general Heleno aqui fala para vocês. O general diz que tem homens treinados, mas faltam equipamentos. Um fuzil com 43 anos de uso, viaturas bastante antigo, né? Equipamento individual bastante antigo. Tudo isso merece uma reflexão. Vem cá, é esse o equipamento que o Brasil pode fornecer ao seu exército? A conclusão que chegamos é muito simples. Lutar pelo Brasil não é algo fácil. Você tem que estar preparado para ser apedrejado de todos os lados. Mas que sirva de exemplo. O meu canal, por exemplo, tinha um crescimento exponencial. Desde o momento em que eu comecei a fazer críticas a pessoas que estavam em alta, o desempenho caiu drasticamente. Mas isso não me abala. Eu permaneço na sinceridade e na honestidade com o que eu venho fazendo. Eu quero um Brasil digno, limpo de mercenários, de oportunistas. Se esse é o preço a pagar, vamos pagar. Aqueles que estiverem comigo, ótimo. Quem não estiver, paciência. Em detrimento disso, nós vemos que o povo está desanimado
com a possibilidade de que nós, o povo brasileiro, se levante contra toda essa porcaria de república, contra toda essa corrupção e junto com as Forças Armadas, o braço forte, a mão amiga, possamos juntos vencer esse grande mal que assola a nação há dezenas e dezenas, para não dizer centenas de anos. É óbvio que dentro da sociedade um grau de infantilidade existe. Por exemplo, somos questionados com relação ao que pensam os generais. Eles são a favor da intervenção? Vocês conhecem algum general para estar fazendo tais afirmações de que a intervenção virá? São perguntas infantis, de pessoas que não conhecem o funcionamento da instituição e, principalmente, não conhecem a história do Brasil. Porque se conhecessem, por exemplo, a história de 64, saberiam que as Forças Armadas sempre estiveram ao lado do povo brasileiro. Vamos ver o que o general Heleno diz sobre a intervenção militar. General Heleno. O nosso procedimento em relação à carreira é puramente por mérito. É uma meritocracia completamente isenta, graças a Deus, de interferências políticas e de qualquer outro tipo de preconceito. Então, isso é um fato muito marcante na vida do Exército. E isso foi ao longo do tempo que o Exército foi se aperfeiçoando nesse sentido. Então, jamais o Exército vai atuar contra o povo. Nós somos povo brasileiro, né? Nós somos povo. Sempre que o Exército entra em ação dentro da própria nação brasileira, é para defender esta nação dos maus brasileiros. Nunca contra o povo brasileiro. E a nação é Estado e povo. Jamais nós entraríamos contra o povo brasileiro. Sempre em defesa deste povo e desse Estado brasileiro contra os maus brasileiros. Outra coisa que vemos rotineiramente é a lei do menor esforço, a desinformação ou a simplesmente ignorância simples. O povo brasileiro insiste em criar vários mecanismos, como, por exemplo, enquetes, votações na internet, tudo pela lei do menor esforço, para não atuar como deve, nas ruas, de preferência agora dia 13 de março. Para tirar todas as suas dúvidas, eu vou deixar aqui o general Teófilo falando para vocês o que as Forças Armadas pensam dessas enquetes e votaçõezinhas que vocês insistem em fazer pelas redes sociais. Que coisa sem lógica é essa, dizer que o Exército precisa de um baixo assinado para vir atuar? Nós temos um comando que se reúne, que traça diretrizes estratégicas, que tem inteligência, que capta todos os detalhes, anseios, e estuda isso para levar ao alto comando o que está se passando. Então, ninguém precisa de baixo assinado. O tão conhecido pelos intervencionistas, o artigo 142, é muito claro em relação às responsabilidades das Forças Armadas em manter a lei e a ordem quando um dos três poderes não funciona. E isso está muito claro para qualquer pessoa que um dos três poderes sempre acaba não funcionando. Eu prefiro dizer, pelas minhas próprias análises, que nenhum dos três funciona. Na minha opinião, o Brasil vive um estado de anarquia. A questão é, o artigo 142 parte do princípio de que um dos poderes está funcionando corretamente, pois só assim seria possível acioná-lo. Mas e quando os três poderes não funcionam? Como que faz? Nós poderíamos intervir sem ser pelo artigo 142, no caso de uma guerra civil. Poderíamos entrar como entramos em operações de paz no exterior, para separar os contendores, que o general Heleno sofreu na pele ter que usar nossa tropa entre duas facções rivais lá no Haiti, e ele sabe bem o que era aquela cidade da Soleil, que tinham que resolver os problemas. Então, não é baixo assinado que o Exército vai fazer o Exército agir em prol do povo brasileiro. Bom, e só para finalizar, eu quero deixar aqui um certo desabafo / descontentamento com a população de forma geral. Aqueles que veem
né? Eu, por exemplo, que venho falando desde antes do impeachment, que eu apoiava era uma intervenção cívico-militar, fomos apedrejados, ridicularizados, chamados de garotinhos da intervenção, fascistas, nazistas, extremistas, enfim, o que não falta é o seu nome. Até lambedores de bota a gente já ouviu, daí para pior. E, ultimamente, vem aparecendo na mídia, por assim dizer, pessoas que vêm se convertendo à importância de uma intervenção cívico-militar como não uma solução, mas um grande aliado para que possamos, de fato, produzir as soluções que nós queremos, que é tirar o Brasil da mão de comunistas, do Foro de São Paulo e desses globalistas que só exploram a nação brasileira. O meu descontentamento é que essas pessoas que aparecem agora, no final do segundo tempo, são tratadas como heróis. Por exemplo, é o caso do Cristal Vox, que é um cara muito respeitado, o Laudo Costa, que eu admiro ele, mas como ele se publicou agora, no final do segundo tempo, como intervencionista, as pessoas tratam, uau, caramba, olha ali, o cara é intervencionista, que louco, o cara é foda. Enquanto aqueles idiotas que vêm dizendo lá do início sobre a importância de uma intervenção são os ridículos da história. Não desmereço de forma alguma a publicação dele, muito pelo contrário, sou muito agradecido. Mas que causa uma certa decepção essa reação da população, causa sim. Grande abraço, pessoal, e sejamos conscientes. A data pró-Brasil é dia 13 de março. Os movimentos de rua querem aprovar a pauta do governo. E esse governo não é contra o PT. Esse governo é o próprio PT. Só muda o nome. PMDB. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.